E se a gente pudesse construir do zero o projeto mais importante das nossas vidas? O projeto da felicidade, claro. Bom, esta nossa análise funciona exatamente como uma planta arquitetônica baseada na clássica obra Ética Nicômaco de Aristóteles. O nosso objetivo hoje é focar justamente na seguinte questão: o que é a felicidade sob o prisma desta obra genial? Vamos muito além daquelas definições rasas que vemos por aí e tentar desvendar o verdadeiro significado da felicidade. A ideia é construir esse conceito juntos, sabe? Tijolo por tijolo, desde o alicerce mais profundo até o telhado estrutural da sabedoria. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Nossa jornada vai seguir essa sequência lógica que o próprio Aristóteles propõe. Começamos com a fundação absoluta no fim supremo. E passo a passo, vamos levantando as paredes, passando pela função do homem, a excelência e o papel do prazer. Depois, estruturamos o interior com amigos e bens exteriores, e finalmente alcançamos o telhado com a vida contemplativa. O que nos leva à nossa primeira sessão, o nosso alicerce fundamental. 1. O fim supremo, ou o objetivo de toda a ação. Olha só, o pensamento de Aristóteles começa com uma constatação fenomenal sobre o comportamento humano. Ele diz que toda e qualquer ação ou decisão que a gente toma sempre visa algum bem percebido. Faz sentido, né? A medicina visa a saúde, a economia visa a riqueza. Ninguém age puramente para alcançar um mal. O que naturalmente levanta a questão mais importante de todas. Afinal, o que é esse bem supremo? Pense assim, se todas as nossas ações são como degraus em uma escada, qual é o topo dessa escada? Quando surge essa pergunta, quase todo mundo concorda imediatamente que a resposta é a felicidade. O problema é que o consenso para bem aí. Porque na prática do dia a dia, quase ninguém concorda sobre o que essa tal de felicidade realmente significa. E isso ilustra de um jeito brilhante o abismo entre as diferentes percepções. A grande maioria das pessoas costuma associar a felicidade ao prazer passageiro, ou ao acúmulo de riqueza, ou até à busca por fama e honrarias. Mas Aristóteles não deixa por menos e estabelece critérios super rigorosos. Para ele, a verdadeira felicidade precisa ser algo final e autossuficiente. Ou seja, a gente tem que buscar a felicidade por ela mesma e nunca como um simples meio ou uma ferramenta para alcançar outra coisa. A riqueza, por exemplo, ela é útil para comprar recursos, certo? Então, por definição, ela simplesmente não pode ser o fim supremo. E isso nos empurra para a nossa segunda sessão. 2. A função do homem. O que nos torna únicos? Bom, para realmente descobrir o que pode fazer um ser humano feliz, Aristóteles argumenta que a gente precisa, antes de mais nada, investigar e identificar a nossa essência. E para tirar a filosofia daquele campo hiperabstrato e trazer para a nossa realidade palpável, ele usa uma analogia que é fantástica. Pensa no seguinte: a função de um flautista é tocar flauta com maestria. A função de um sapateiro é confeccionar ótimos sapatos. A perfeição para esses profissionais está justamente em executar muito bem as suas funções. Mas e nós? Qual seria a função biológica e existencial que é própria do ser humano? Para responder a isso, Aristóteles vai eliminando metodicamente aqueles processos biológicos que nós compartilhamos com outras formas de vida. Por exemplo, nutrição e crescimento nós compartilhamos até com as plantas. A capacidade de sensação a gente divide com todos os animais, como um cavalo ou um cachorro. Então, o que sobra no final? A atividade racional. É exatamente isso que isola o elemento racional como a função única, exclusiva e definitiva de nós, seres humanos. O exercício ativo da razão é o nosso verdadeiro diferencial no universo. Com o alicerce prontinho, passamos agora para a sessão 3. Excelência e hábito. A construção do caráter. Agora sim estamos, de fato, levantando as paredes da nossa construção. Se a nossa função é a atividade racional, a gente precisa entender como executar isso de uma maneira verdadeiramente bem-sucedida. E o grande segredo de tudo isso mora no conceito de areté. Areté muitas vezes é traduzida simplesmente como virtude, mas na verdade o significado mais profundo é excelência. E a excelência é uma atividade constante e ativa da alma, e não um mero estado inerte ou passivo. Isso é incrível porque transforma um conceito moral, que até poderia parecer meio empoeirado, em uma métrica vibrante, sabe, totalmente baseada em performance. Não basta ter o potencial interno para ser bom, é absolutamente obrigatório agir com bondade no mundo real. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo, na prática. Aristóteles tinha uma visão incrivelmente pragmática sobre o desenvolvimento humano. A excelência moral não cai do céu, não tem jeito. Ela é adquirida quase que mecanicamente, através da ação ininterrupta. Funciona assim. Tudo começa com uma ação isolada.
A repetição contínua dessa ação gera o hábito. E, por fim, esse hábito tão enraizado acaba solidificando o caráter. Ou seja, nos tornamos corajosos, agindo com coragem. Nos tornamos justos, praticando atos justos. É literalmente colocar a mão na massa. Tá, mas como a gente sabe se uma ação está na medida certa? É aí que entra o pulo do gato. A excelência consiste em encontrar o lendário meio termo. Pense em uma balança super precisa. Em um extremo de falta, de deficiência, a gente encontra a covardia. Já no extremo oposto, o excesso se manifesta como aquela temeridade impensada. O alvo perfeito, o meio termo, é a coragem. E preste atenção nisso. Não é uma fórmula matemática rígida, tá? É um equilíbrio constante que precisa se adaptar às circunstâncias, sempre guiado pela nossa percepção aguçada e pela razão. Continuando a nossa expansão estrutural, entramos na seção 4. O papel do prazer, o complemento da ação. É fundamental a gente investigar exatamente onde o prazer se encaixa dentro desse sistema todo, que à primeira vista pode parecer feito só de extrema disciplina e moderação. Mas tem uma sabedoria imensa aqui. O prazer não é o fim, mas a coroa que completa uma atividade feita com excelência. Para Aristóteles, o verdadeiro prazer nunca jamais deve ser o alvo direto da vida. Pelo contrário, o prazer é um subproduto natural, é uma recompensa biológica e espiritual por se realizar perfeitamente uma atividade virtuosa. A atividade excelente atrai o prazer, do mesmíssimo jeito que a saúde atrai o bem-estar físico. E claro que nem todos os prazeres possuem o mesmo valor, né? Existe um contraste enorme aqui. De um lado, nós temos os prazeres do corpo, que são puramente passageiros, ligados àqueles impulsos irracionais e que, quando em excesso, simplesmente atrapalham a nossa clareza mental. Do outro lado, nós temos os prazeres nobres. Esses sim são duradouros e de natureza intelectual. E são esses prazeres nobres que verdadeiramente se alinham com a nossa excelência humana, surgindo naturalmente de atividades virtuosas que não trazem depois qualquer peso de arrependimento. O que nos encaminha direto para a seção 5. Amigos e bens exteriores. O ambiente da felicidade. A gente já entendeu como funciona o nosso interior e a formação do nosso caráter. Agora chegou a hora de olhar para fora, observar o ambiente ao redor que é necessário para apoiar e nutrir essa verdadeira felicidade. E Aristóteles era notavelmente realista quanto a isso. Ele reconhece abertamente que é quase impossível realizar atos nobres se a gente não tiver os recursos adequados como suporte. A felicidade demanda, sim, uma certa saúde física, afinal, é bem difícil ser virtuoso sentindo agonia corporal. Demanda uma riqueza moderada, que permita autonomia, um certo nível de influência para atuar na sociedade e, indiscutivelmente, amizades verdadeiras. A falta aguda desses recursos exteriores, com certeza, empanaria o brilho de uma vida plena. Agora, o que é realmente interessante e tem um impacto gigante aqui é a premissa de que o homem é, por natureza, um animal social. Aristóteles deixa cristalino que buscar uma perfeição isolada, completamente solitária, não só é impossível, como é artificial. Conviver, trocar experiências e nutrir amizades profundas. E detalhe, não aquelas pautadas apenas em prazer momentâneo ou alguma utilidade comercial, mas focadas no amor ao bem mútuo. Bom, essas amizades são requisitos absolutamente estruturais para a felicidade humana. O que nos traz finalmente a nossa sexta e última sessão, a vida contemplativa. O ápice da existência. É neste estágio exato que nós colocamos o telhado da nossa grande edificação mental. É aqui que atingimos o ponto culminante e o destino de toda essa nossa jornada. A felicidade, no seu sentido mais elevado e puro, não se encontra apenas na vida pública e nas riquezas, mas sim na vida contemplativa. Mas o que isso significa na prática? Significa engajar fortemente o nosso intelecto através da pura contemplação filosófica da verdade e do universo. Para Aristóteles, essa é pura e simplesmente a atividade intelectual mais autossuficiente, mais pura e a mais contínua de que somos capazes. Então, o ponto crucial de tudo isso é entender essa diferença de escalas. A vida prática, que é baseada na excelência moral ali do dia a dia, nos fornece uma jornada que é inegavelmente valiosa e ela gera sim a boa felicidade em nível humano. Porém, a vida contemplativa, que é sustentada por essa excelência intelectual que acabamos de falar, ela faz algo a mais. Ela eleva a própria condição humana, fazendo com que a gente deixe a nossa natureza puramente material para experimentar um nível de excelência quase divina, tudo através da nossa pura capacidade racional. E para fechar, todo esse grandioso projeto estrutural nos deixa com uma indagação super transformadora em aberto.
Como aplicar essa busca sistemática pela excelência e pela contemplação nos dias de hoje? Em uma sociedade moderna como a nossa, que é inundada de distrações extremas e pautada por uma busca incessante por prazeres de curto prazo, o grande desafio é justamente esse: saber filtrar os ruídos, exercitar nossos hábitos nobres através da pura repetição diária e pavimentar intencionalmente um espaço para a verdadeira reflexão. Tudo isso visando erguer, de forma ativa, uma vida de genuína felicidade.